Olá pessoal, muito obrigado aí pela sua presença em mais um Roma Business e hoje vamos bater um papo sobre tudo o que pode e o que não pode no período eleitoral das eleições municipais que se aproximam aqui na região. Neste papo vamos conversar com o juiz eleitoral do TRE, Thiago Cefé, e com o doutor em Direito em Políticas Públicas, Rodrigo Lobato. Vamos conversar um pouquinho sobre essas dúvidas que muitas pessoas têm, inclusive os próprios candidatos, do que pode ser ou não feito durante esse período de campanha eleitoral. Mas antes de eu abrir com vocês, eu gostaria de registrar aqui este episódio. Ele tem um oferecimento do Sebrae Pará, da Unimed Belém e do Aqualand Park Resort. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui nos estúdios do Grupo Roma. É um prazer recebê-los e poder contar com essa experiência nesse âmbito político de conseguirmos equacionar a dúvida de quem nos assiste e também dos próprios candidatos que estão concorrendo aí às vagas no pleito municipal deste ano. Isso, a gente que agradece, né, Ron? Eu acho que nesse período eleitoral é importante que essa festa da democracia, esse período que fica até... A cidade fica um pouco turbulenta, às vezes a gente reclama de barulho, de trânsito, disso tudo, mas isso faz parte da campanha eleitoral que está começando, faz parte da escolha das melhores pessoas que vão liderar cada município aí durante esse período de 4 anos e naturalmente surgem muitas dúvidas, né? E é sempre importante a gente estar ligado para saber o que pode, o que não pode, que tipo de restrição você pode vir a ter durante esse período pré-eleitoral e no próprio dia das eleições também. Igualmente, Ron, te agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E esse é um pleito eleitoral muito importante para cada cidadão, né? Não que dos outros não sejam, mas eu acho que esse pleito eleitoral, por ser de prefeito, né, chefe do executivo e também dos vereadores, eles têm uma proximidade maior com o cidadão, com a população que reside em cada um daqueles municípios, né? Eles refletem as nossas escolhas e também eles acabam por terem decisões importantes que refletem nas nossas vidas. Então é um pleito realmente diferenciado para a vida de cada um dos eleitores. E bem regional. Sim, sim. Totalmente certeza, agora, neste ano de 2024, vereador, prefeitos, enfim. Agora eu pergunto assim para vocês em relação à experiência que vocês têm nas eleições, na parte política, como os candidatos em si, existe alguma regra, algum prazo que eles precisam estar atentos nesse período? Porque a campanha já está entrando a todo vapor. Então, como é que vocês podem... Eu acho que a questão, Rômulo... deixar um pouco mais clara essa questão. Sim. Questão inicial é a da propaganda eleitoral. Eu acho que isso é um tema muito relevante. É o que mais chama atenção. Sim, até porque há uma dúvida muito grande sobre a partir de quando pode ser feita a campanha eleitoral e quais atos, e o doutor Thiago também pode nos ajudar em relação a isso, como o TRE vem entendendo, quais atos são entendidos como uma propaganda antecipada, ou seja, que ocorre antes de forma ilegal ao dia 16 de agosto, que é a data onde pode de fato acontecer a propaganda eleitoral. A gente vê em redes sociais, principalmente hoje em dia, muitos pré-candidatos, né, se anunciando, e aí surge muita dúvida, isso seria uma propaganda eleitoral? E ainda não, né? Isso é um ato autorizado pelas resoluções do TSE e existem alguns limites, né, para que isso possa acontecer de forma lícita. Esse pré-candidato, ele não pode pedir explicitamente um voto, mas ele pode se autopromover, anunciar essa pretensa candidatura, né, que ainda nesse momento ainda era pretensa, até ele ser de fato convalidado pelas convenções, pelo registro no TRE, mas ele pode sim fazer algumas manifestações político-partidárias, inclusive em rede social, inclusive em shows, enfim, isso ainda é permitido, tá? Mas mesmo após o dia 16 de agosto, é expressamente vedada a propaganda eleitoral de forma paga em TV e rádio, por exemplo. Então são esses cuidados que devem ser tomados, sob o risco inclusive de pagar multa, hoje em dia estabelecido entre 5 e 25 mil reais, ou até mesmo pelo preço. A partir do dia 16 de agosto. Isso, a partir do dia 16 de agosto, ainda assim eu não posso fazer propaganda paga em TV e rádio, tá?
Mas já vai estar liberado. Propagandas eleitorais de outros meios, né? Através de rede social, por exemplo. Na rede social, mesmo antes da data, a gente já consegue visualizar certas coisas que indiretamente não deveriam, mas o controle acaba sendo um pouco mais complexo, concordam? Porque a gente já começa a perceber algumas movimentações de candidatos ou pré-candidatos, digamos assim, em relação a essas questões de divulgação do seu trabalho em si, da sua candidatura, antes da data prevista. Com certeza. A gente percebe que, na verdade, a campanha eleitoral oficial, ela se inicia esse ano em 16 de agosto. Mas os candidatos eles já fazem a movimentação, eles já começam a regimentar possíveis eleitores, possíveis apoiadores muito antes disso, e não só em rede social. Em visitas políticas, em frequentar ambientes... Isso não é proibido, no caso. Isso faz parte, isso é democrático. A questão... É difícil ter o controle total disso. Reuniões, inclusive, em comunidades. Exatamente. A questão aí é o pedido de voto. E a gente utiliza um critério que é o pedido explícito de voto ou até de não voto. Olha, não vota no candidato, na candidata X. E não apenas o explícito, mas também aquele pedido que a gente chama através de palavras mágicas. Olha, vamos junto mudar o município tal, vamos junto governar e tal. E isso tudo já é também vedado e naturalmente deve ser. E é engraçado que a gente começa a ver, não só no período de eleições de campanha autorizada, mas em todo esse período eleitoral a gente vê determinadas movimentações que, ainda que sejam autorizadas pela legislação, elas já têm um caráter eleitoral muito claro. E aí o grande trabalho da justiça é de identificar onde é que está o limite ali, às vezes, do que é razoável, que realmente do pode. que não é. Por exemplo, cartazes de feliz aniversário para o sujeito tal, que é um grande munícipe e tudo mais. Isso é permitido, mas a gente tem casos de feliz aniversário lá em março, lá em janeiro, o cara faz aniversário em setembro. Poxa, peraí, a gente não já pode fez tá um pouco aniversário. Estranho, né? Então, é incoerente divulgar a imagem, mas ali você tem uma ilegalidade talvez um pouco mais flagrante, né? Agora, isso tudo tem que ser medido. Agora, uma dúvida em relação até à questão das mídias sociais. Hoje em dia, as mídias sociais, elas são muito fortes nesse sentido da divulgação até pessoal, digamos assim. O impulsionamento, a parte paga, o impulsionamento pago, que o controle fica um pouco mais complexo de você, de certo modo, saber até onde isso está vindo a acontecer ou não, de como está sendo feito. É permitido? Não é? O candidato pode ficar livre nesse sentido ou não? O impulsionamento, né, ele é algo recente. Teve uma resolução de fevereiro de 24 agora que o TSE editou e inclusive ele trouxe esse tema, que é um tema novo, né? Redes sociais, a cada momento ela vem criando coisas novas e o impulsionamento é algo novo também. E o TSE sempre tem essa preocupação de ser um tribunal que se atualiza para poder combater algumas ilegalidades ou abusividade. A questão do impulsionamento ela é permitida, tá, Romulo, respondendo a tua pergunta, mas a resolução ela traz alguns critérios para que ela seja permitida. Ou seja, tem que ser contratada esse impulsionamento pelo próprio candidato ou pelo partido. Tá? Ele não pode também ter um pedido de voto explícito. E, além disso, ela traz um conceito subjetivo quanto aos custos desse impulsionamento, que diz que tem que ser transparente, tem que ser moderado. Tá? Além de respeitar regras específicas que aí o tribunal edita periodicamente. Então, tem que ter esse cuidado, essas regras subjetivas, né, de transparência, de moderação, eles vão ficar a crivo do tribunal, se chegar a uma denúncia ou tiver alguma representação por outro candidato que tenha se sentido prejudicado, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado pela equipe do candidato, ou prefeito, ou a vereador, para que não venha a ser interpretado como algo abusivo. Isso a gente fala dos smartphones, dos tablets, enfim, que está na palma da mão. Exatamente. E nos veículos tradicionais? Em relação ainda em smartphone, né, tem a questão do chatbot, né, ou seja, aquela
provocação instantânea ali que vem um robô e conversa com você, também é permitido, mas desde que não simule uma conversa direta com um candidato ou com uma pessoa real. Tem que ficar muito claro que é uma conversa ou um diálogo com um robô. Televisão, rádio também tem regras. Também tem regras, tem aí não apenas a propaganda eleitoral, né, no período de propaganda eleitoral autorizado, mas também a gente vê algumas inserções que são a propaganda partidária, a propaganda política, que são aí inserções mais esporádicas, e essas também não podem ser utilizadas fora do período eleitoral para A partir de 16 de agosto você pode pedir voto. Pode Julião. pedir aí voto. Sim. Aí é o momento que você deve Você tá pedir voto. livre, Né? você tem que Exatamente. pedir seu voto. Exatamente. Quem não pede não é eleito, né? Então o candidato ou candidata deve sim ir à rua pedir voto, lógico, tudo dentro da legislação, até esse pedido de voto, isso é uma preocupação muito moderna, muito contemporânea, digamos assim. Ele também deve seguir determinadas regras, falando dessa questão de impulsionamento, de pedidos online. Hoje, uma das grandes preocupações, e isso não é só da eleição municipal brasileira, é das eleições nacionais, a gente vê isso em outras eleições, em outros países também, é com aquilo que se convencionou chamar de fake news, os deepfakes, toda essa questão que a tecnologia ela vem possibilitando você utilizá-la tanto para o bem quanto para o mal, de repente distorcer uma notícia. Como a inteligência artificial. O uso de inteligência artificial, com certeza. Isso traz, logicamente... É preocupante. Traz ferramentas, mas traz Até porque riscos. você já acaba. Tem determinadas técnicas que você já se passa até por outra pessoa. Sim, o uso de É uma voz, loucura o isso. uso de Justamente montagem de deepfake. imagem. É você Tipo conseguir de montar fake, um exatamente. vídeo de determinado candidato, imagina, ofendendo gratuitamente ou manifestando uma ideia que claramente é uma ideia com pouca aceitação pública, de modo a tentar desprestigiar a imagem dessa pessoa. Isso são preocupações, e são preocupações que o tribunal ainda vem aprendendo a enfrentar. Isso tudo vai Hoje ter uma nós questão de vivemos uma tentativa era e erro. digital né? muito veloz, muito rápida. Eu acho Muda que tudo a todo questão da inteligência momento. artificial ela cresceu muito de forma assim. E assim, da última eleição, do último pleito, há 2 anos atrás, não tinha tanto uso da inteligência artificial. Né? Tanto que agora também o TSE regulamentou a questão da Hoje é inteligência permitido? artificial. Nessas eleições vai ser permitido? Vai ser O uso de- permitido, mas desde que seja expressamente identificado que foi utilizada a inteligência Se artificial. você acessar a Tá. maioria das redes sociais, um Instagram, um X, qualquer uma dessas redes, você já tem lá a opção, você vai postar uma foto, alguma coisa, tem lá, marcar como criado com auxílio de inteligência artificial. Então essa é uma exigência da legislação eleitoral para esse ano, que o conteúdo que tenha sido criado por inteligência artificial ou com auxílio da inteligência artificial seja expressamente marcado como tal. Mas, novamente, legislar é um exercício natural, é uma tentativa natural de coibir, mas é na fiscalização que vai residir a maior dificuldade. Não apenas pela complexidade de fiscalizar determinados recursos Eu já ia tecnológicos que são te muito perguntar. Eu já ia refinados. te perguntar sobre essa complexidade. Como vocês conseguem, de certa forma, ter esse controle? Porque não deve ser nada fácil. Sim, eu acho que conta muito com a contribuição dos cidadãos, né? É por denúncia? Por denúncias, por instauração, pelos outros candidatos também, de impugnações, né, Thiago? Também por denúncias, e além disso, o tribunal sempre tem um corpo técnico apto a estar fazendo essas verificações. O problema é até que ponto essa denúncia é verdadeira ou não. Mas Você só quer naturalmente... Tem que ter uma cancelar aquele investigação. candidato, como dizem Não, hoje. Exatamente. Muitas Ou vezes não. os problemas eleitorais, os problemas de imagem, eles são problemas que surgem e explodem antes de você conseguir fazer uma investigação um pouco mais cuidadosa, um pouco mais detalhada. Inclusive, e esse foi um caso interessante, foi um caso público, há pouco tempo atrás houve um julgamento no tribunal que o advogado mostrou na tribuna, por A mais B, ele abriu ali uma tela do WhatsApp dele no computador, e ele abriu um chat, eu nem lembro, acho que era com o Neymar, com algum famoso, e aí ele falou, olha, eu vou mandar aqui uma mensagem e eu vou adulterar essa mensagem para parecer que ele está me respondendo. E aí ele mandou, ele abriu um comando, foi coisa, Romulo, de 20 segundos. Ele mostrou lá, tá aqui, adulterei, aí era o Neymar respondendo, não lembro exatamente o conteúdo, mas ele falou, pronto, eu pego esse print e jogo onde eu quiser.
Então hoje até isso nós temos surreal, restrições. é surreal o nível que E é que tão se chegou. instantâneo, né, que o dano causado por uma fake news dessa, uma deepfake, não tem, às vezes, reparo. Né? Ou então, até que tenha um direito de resposta concedido pelo tribunal, às vezes o direito de resposta não é tão divulgado como aquela notícia falsa Até tu foi. conseguir justificar isso Hoje, também, de certa forma. Para o meio virtual, você já tem determinadas ferramentas que certificam a autenticidade daquela informação. Então, um print, quando ele é desacompanhado de uma dessas certificações de que aquilo ali é um print autêntico, de que não houve adulteração, ele também já fica fragilizado como um meio de prova. Mas isso tudo são coisas que a gente vai refinando e aprendendo a cada eleição, a cada caso que vai surgindo. Até porque cada Vai se eleição aprendendo a é uma novidade. O tribunal também formaliza termos de cooperação, né, Thiago? Com meios de comunicação independentes que fazem a verificação se a notícia é falsa ou verdadeira, e aí também contribuem para o tribunal tomar a decisão, né? Sempre tem o receio da censura ou não, mas assim, sempre tem que ter o cuidado para que aquela notícia falsa não seja propagada. E aqui, naturalmente, uma questão que é importante é que essa auditoria ela não é só da Justiça Eleitoral, ela é do Ministério Público, ela é do cidadão, ela é de entidades independentes, e a grande beleza da concorrência nas eleições é que é do candidato adversário também. Então, naturalmente, que em uma disputa sempre existe alguém interessado em revelar se tiver conhecimento de alguma ilegalidade da sua contraparte, da pessoa que está concorrendo consigo. Então, isso de você ter ali uma disputa é saudável também, porque você conta com outras pessoas para apontar, olha, existe um erro ali, existe uma infração, e aí, naturalmente, se vai combatendo cada uma com a medida que a lei imponha aquela eventual infração. Entendi. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Sempre São e muitos. Aí a lei traz as infrações, né? Quais são as sanções para cada infração. Agora, mudando um pouco de assunto, em relação a cotas de gênero, cotas raciais, vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Essas eleições já não são as primeiras, né? Como é que funciona a questão de cota de gênero e cota racial? Você tem a exigência de que cada chapa, nas eleições proporcionais, isso não existe Tem para cargo um majoritário. percentual mínimo? Para prefeito, governador, presidente, isso não existe. Mas para as eleições proporcionais, vereadores, deputados, existe a exigência de que seja pelo menos 30% de cada sexo em cada chapa. 30% de mulheres, 70% de homens, ou 30% de homens, 70% de mulheres, e os percentuais aí no meio são todos autorizados. No mínimo 30%, com as cotas raciais de 30% também dentro de cada sexo. Isso daí, na verdade, é uma opção legislativa que o Brasil adotou, e o mais interessante é que, por conta dessa opção, percebe que é a exigência de candidaturas e não de eleitos. É o que a gente diz que há uma reserva de candidatura, não de cadeira. Não quer dizer que 30% dos eleitos serão necessariamente homens ou mulheres, mas que aquelas Não tem essa candidaturas não é uma exigência. exigência. Sim. Mas É essas candidatura. candidaturas devem ser apresentadas. É E por pra partido? Sim. Por chapa, grupo, né? Por coligação, Por grupo, pela coligação. chapa, Tá. né? Pode ser o geral. E assim, não basta só ter os 30%, né, Thiago? Tem que estar comprovado que aquelas candidatas ou candidatos que estão Pois eu já ia te perguntar compondo qual é o aquela critério. cota, ele de fato se interessou em fazer uma campanha, ele teve E qual é o receita critério? para isso, sob pena inclusive de cassação da chapa posteriormente. A gente teve casos já de cassação de chapas por conta disso, por descumprir essa cota de gênero, especialmente. E, Na verdade, naturalmente, Thiago, só te cortando, nessa cassação teve, na verdade, 30% do gênero, né? Só que depois foi identificado que houve uma espécie de burla a esse 30%. houve ou a seja, apresentação fraudulenta, no exato, caso, né? Porque, São assim, candidatos, e esse é um ponto muito importante, sem viabilidade. E viabilidade em que sentido? Eram candidatos, Não obedeceram os critérios? para cumprir tabela. Olha, Tá. era Colocou um o nome candidato de uma- que não Entendi. fez campanha, não Sim. movimentou nenhum recurso financeiro ao longo da campanha, eventualmente até pediu voto para outro candidato. Então, poxa, tava com o nome ali para quê? Ficou com votação zerada. Era só Não pra condiz. compor, era só Nem pra a pessoa compor a votou cota, em né? si mesma. A pessoa não votou em si mesma. Isso daí Era só chama pra É muito quando a gente atenção. olha quando é o só número pra de votos. votos, tem gente que tem 0 votos. A gente pensa, Exatamente. nossa, nem a pessoa votou em si Isso daí própria. são questões que vão dando indícios de fraude. Então, essas candidaturas elas não bastam ser apresentadas, elas devem ser viáveis tanto a nível político quanto a nível financeiro. Existe a necessidade também de destinação de recursos financeiros, de fundo partidário, do FEFEC,
para essas candidaturas, para que elas possam efetivamente trabalhar a sua campanha, apresentar as suas ideias e se apresentar como candidatos e candidatas com condições de efetivamente assumir aquele cargo que esteja pleiteando. Entendi. Agora, assim, em relação aos candidatos, eu acredito que a gente já falou bastante. Mas quem nos assiste pode ter alguma dúvida quanto às propagandas que queiram fazer desses candidatos, vestir a camisa do candidato, a família dos candidatos, os amigos, as comunidades, os eleitores em geral. O que pode e o que não pode? Ou, assim... Bora começar primeiro. O que não pode, na verdade? O que não pode ser feito por parte desse eleitorado? Os dois. Na verdade, Quem começa? o que não pode ser feito, Romulo, é muito assim também do candidato, né? Que ele não pode, por exemplo, um abuso de poder econômico para angariar votos, né? Não pode utilizar, por exemplo, aqueles candidatos que já têm algum cargo público, por exemplo, não podem usar bens públicos em favor da sua campanha para tentar angariar votos. A partir de 90 dias antes, por exemplo, do pleito eleitoral, que é 6 de outubro, ou seja, 6 de julho, não poderiam mais participar de eventos para inauguração de obras ou entrega de bens públicos à população. Isso tudo é para evitar, né, a utilização do seu cargo, que eventualmente já um prefeito está tentando a reeleição, ou um vereador também que vai tentar ser reeleito, não utilizar daquele cargo que ele já possui para angariar mais votos. Tá? Isso é uma das vedações, existem várias outras. A questão de difícil controle também. De contratação, Sim. demissão de pessoal. Exatamente. Até mesmo por concurso público. Isso tudo é regrado, isso tudo é limitado nesse período eleitoral. E, de fato, acaba que engessa um pouquinho até a atividade da administração pública, salvo situações excepcionais, casos de essencialidade, casos de urgência. Sim. Mas, por outro lado, garante que as eleições elas sejam mais equilibradas possível entre aquela pessoa que já detém um cargo público e aquela pessoa que está ali como aspirante, pleiteando. Mas os eleitores podem... Respondendo a tua pergunta sobre os eleitores, por exemplo, a questão do assédio eleitoral. Né? Isso foi um tema muito relevante nas últimas eleições. Pode panfletar, pode adesivar carro. Por exemplo, eu vou te falar do assédio eleitoral, por exemplo, do empregador junto ao empregado. Tá? Que é uma relação que a gente tem muito no dia a dia. O empregador, né, que tem alguém que trabalha para ele em carteira assinada ou prestação de serviço, ele não pode obrigar ou fazer um assédio sobre aquela pessoa que é subordinada a ele. Tá? Inclusive, isso tem repercussão na seara trabalhista perante o Ministério Público do Trabalho. Eu lembro que nas últimas eleições eu tive um caso no escritório em que um cliente nosso sofreu uma denúncia, que depois foi arquivada porque não tinha nenhum subsídio, de que ele estaria praticando um assédio eleitoral, porque ele estaria incentivando funcionários a votar em determinado candidato. E isso não aconteceu na prática, depois foi demonstrado pelo Ministério Público do Trabalho, mas a gente teve que apresentar uma defesa, teve que apresentar funcionários que fizeram entrevistas, depoimentos junto à fiscalização do Ministério do Trabalho, e isso tudo foi resolvido. Mas existem outros casos que a gente sabe que teve condenação, né, ou ação civil pública do Ministério do Trabalho para combater esse tipo de assédio, ou seja, aquele eleitor que tem uma empresa ou algo do tipo, ele não pode forçar os funcionários a votarem com a mesma convicção que ele tem. Cada um tem as suas convicções, independentemente de ser subordinado, né, juridicamente numa relação de emprego ou não. Questão de panfletagem, a gente estava até conversando antes de entrar ao ar, né, panfletos são permitidos. Após seja gosto. Sim. Né? Após seja gosto. Isso tudo, essas formas de propaganda, elas são autorizadas, panfleto, adesivo de carro, desde que dentro das regras editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí são regras mais técnicas até de medida, tamanho da imagem do candidato, que não vem muito ao caso. Apresentação do CNPJ, tem regras lá, mas o eleitor pode sim, o eleitor é o grande... Não vem muito ao caso para o eleitor. O eleitor é o grande divulgador de toda a candidatura. Questão de distribuição de camisas, né, Thiago? Com nomes, coisas, isso aí... Eu posso usar, mas o candidato não pode distribuir camisas, enfim, distribuir presentes, fazer atendimentos sociais com a intenção de angariar votos, né, onde está lá o nome dele dizendo que ele vai... Enfim, aquela questão não de só troca o ou venda de como votos. aqueles que estão a favor daquele candidato também não podem fazer em favor de terceiros. Aquela compra oculta de votos, né, não pode. E esse material todo de campanha, ele pode ser utilizado, lógico, dentro das regras ali de financiamento, de edição. E é engraçado, até uma curiosidade, já na reta final da campanha, uma prática
terrível, mas que não deixa de ser muito comum, é aquilo que a gente chama de voo da madrugada. O que é o voo da madrugada? Chegou, poxa, véspera da eleição. Último minuto do segundo tempo. Sobrou aqui, olha, 1 milhão de santinhos. A o que é que ficou faz? imundice, né? Chama Infelizmente. fulano, ciclano, beltrano. Vai jogando nas portas das sessões nas eleitorais. calçadas. Isso que todo também mundo é ocorre combatido. muito, E ocorre muito. É feito termo circunstanciado, isso é punido posteriormente, mas ainda infelizmente, é difícil muito o controle, comum, né? suja a cidade e faz com que as eleições acabem ali gerando um distúrbio que seria desnecessário em outro A contexto. gente espera que nesse contexto de COP, né, os candidatos também tenham essa consciência aí para não poluir a cidade visualmente Com e certeza. também as ruas com esse tipo de prática, né? Vamos dar esse exemplo. Exatamente. O Eles primeiro são, né? exemplo tem que vir dos nossos líderes, né? Com Quem vai certeza. liderar Com o município, certeza. com certeza, tem que dar esse bom exemplo. Agora, em relação a essas denúncias de possíveis irregularidades, de fatores que são proibidos e até então possam estar, de certa forma, indo por caminhos que não deveriam, né, que estão infringindo a lei. Sim. Enfim, existe algum lugar em que essas pessoas que observarem determinados atos possam ir denunciar, algum ponto, algum contato, algo em que dê esse apoio? Naturalmente a denúncia ela é essencial, ela é necessária, e o cidadão pode denunciar por vários meios. Porque você pode ver uma irregularidade aqui na esquina, mas entra por um lado e sai pelo outro do ouvido, ou meio que finge que não viu, porque não sabe nem por onde ir, não sabe nem como Acha que dá denunciar. trabalho denunciar. Exatamente. Existe algum meio que a gente possa Você combater pode essas denunciar diretamente irregularidades? para o Ministério Público Eleitoral, diretamente para a Justiça. Tem um sistema, que é o sistema Pardal, que Exatamente. também é utilizado Até para aplicativo, né? Tem aplicativo para smartphone, torna Você super fácil. sabe qual é o aplicativo? Você É o Pardal, Pardal. Você consegue fazer aquela denúncia ali online, sem sair de casa, a qualquer momento mesmo. E é Olha aí, importante você que nos demais. assiste, existe o Pardal. Denuncia. Pardal é um aplicativo para que vocês possam denunciar toda e qualquer irregularidade que vocês, porventura, verem por aí no período de campanha eleitoral. Juntar foto, juntar identificação. E fora as próprias ações, e agora, começando a campanha eleitoral, é quando a gente começa a ver as ações de impugnação ao registro de candidatura, que é quando o próprio Ministério Público ou outro candidato, partido político, federação, vai lá e aponta, olha, a candidata X, ela não tem esse requisito, ela não é ficha limpa, como a gente dizia, ela não tem aquela determinada autorização que deveria, e se inscreveu. Então, isso também contribui para chamar a atenção a determinadas irregularidades que são um pouquinho mais formais, já não são tanto do dia a dia. Entendi. São muitos viés, né? São muitas situações e um tanto complexo também, de você conseguir distinguir até onde pode, o que não pode. São muitas questões a serem analisadas, né? Como a gente estava falando, cada caso é um caso. Mas vamos convir que é algo que não é tão simples de se entender. Tanto para quem... Talvez para os candidatos seja um pouco mais fácil do que para quem está como eleitor. Por isso que esse papel do TRE, dos advogados em si, são essenciais para que essas dúvidas sejam equacionadas da melhor forma possível e a gente diminua esses impactos negativos em prol das eleições. Com certeza, eu acho que a complexidade da eleição ela é um paralelo direto à sua essencialidade, à sua importância. Então ela é complexa mesmo porque a gente precisa tomar muito cuidado com ela. Mas naturalmente que o cidadão sempre pode contar aí com todos os canais de comunicação, pode contar também até com a própria imprensa, com um papel importante como esse com aqui, certeza. da gente estar Estamos podendo aqui para esclarecer, isso. da gente estar podendo explicar um pouquinho aí dessa complexidade e com verdadeiros batalhões jurídicos aí, o doutor Exatamente, isso que eu ia Rodrigo pode dizer, dar ia esse puxar um pouquinho a testemunho. sardinha, né? Eu acho que todo candidato deve ter um bom advogado, então vai ter uma orientação jurídica qualificada, vai poder tirar dúvidas e ser alertado sobre o que ele não deve fazer, para que depois o advogado também não tenha uma defesa robusta, né? E se ele tiver cometido realmente algum ato ilegal, infracional, o advogado sempre tem mais trabalho para fazer o seu mister, né? Então, é sempre bom, é importante ter um bom advogado para uma união acompanhar. de forças. Exatamente. É uma o velho união de prevenir forças. é melhor do que remediar. exatamente. Né? Sim, e cada um fazendo a sua parte,
a gente consegue um trabalho aí bem feito e sério. Exatamente. Com uma entrega que realmente a gente espera, né, seja que vantajosa e as vale eleições a sejam pena. pacíficas, né, sem nenhuma intercorrência. A gente sabe que é muito polarizado hoje em dia. Acho que a gente pede que tenha um pouco de... Até entre os próprios candidatos, né, que não se ataquem, que façam uma campanha limpa, né, sem o uso de fake news ou de deep web, enfim. Acho que é importante. Sempre pautar pela transparência e pela paz nas eleições também. Isso, a nível de judiciário, a gente sempre diz que o resultado ideal das eleições para nós é que as urnas consigam refletir efetivamente a vontade dos cidadãos. Sem essa intervenção de assédio eleitoral, sem a intervenção do uso desmedido de recursos financeiros para influenciar de maneira irregular o voto ou desequilibrar de alguma maneira as eleições. Que a gente possa garantir com certeza aí, Romulo, que tenha uma representatividade adequada à vontade da população que vinha a ser manifestada ali nas urnas eletrônicas. Eu acho que é esse o resultado que todo mundo deseja. Sem um ataque às instituições também, né? Que a gente sabe que às vezes ocorre algum questionamento sobre as urnas ou sobre a própria justiça eleitoral, né? Que a gente sabe que é algo que não procede. Então, que isso não ocorra novamente, como aconteceu recentemente. Bom, muito obrigado. Muito obrigado aí pela presença de vocês, da gente conseguir ter discutido um pouquinho em relação a essa questão eleitoral, que ao mesmo tempo que é tão séria, não é tão simples de se falar e de se explicar aos olhos de quem nos assiste, porque são muitos itens, são muitas regras que devem ser levadas em consideração, mas como vocês disseram, cada caso é um caso. Sim. E eu espero ter ajudado, de certa forma, junto aqui com essas ilustres presenças, né, o doutor Thiago Cefé e o doutor Rodrigo Lobato, juiz eleitoral e advogado e especialista nessas políticas públicas, de tentar fazer com que você, seja candidato ou eleitor, ter conseguido, de certa forma, entender o que pode e o que não pode ser divulgado, ser promovido nessas próximas eleições agora que se aproximam municipais de 2024. E eu gostei do aplicativo. Pardal. O Pardal, que qualquer dúvida, qualquer denúncia, situações que vocês possam vir a ter em relação a essas questões eleitorais, o Pardal está disponível ao seu alcance em todos os smartphones, tablets, enfim, é um aplicativo sistema operacional. E também, porventura, quem tiver dúvidas em relação ao aplicativo também pode acessar. Pode acessar o website do TSE, o website do TRE, o próprio Ministério Público, os advogados. Acho que tem, com certeza, sempre uma equipe aí apta a esclarecer. E os veículos de comunicação, que estão aqui justamente para isso, para ajudar da melhor forma. Ou seja, são vários meios. É só você querer realmente eu até esqueci de comentar, Romulo. A Procuradoria-Geral do Estado faz um trabalho muito relevante também. Ela cria uma cartilha eleitoral com as principais dúvidas, prazos, que pode, também, que não pode. Está disponível no site da PGE, aqui do Estado do Pará. Qualquer pessoa pode fazer o download e ler, obviamente, o material para se inteirar. Mas é um documento muito didático, muito tranquilo para ser lido, já que a lei, né, a lei seca, como a gente chama, às vezes é maçante para quem não tem o costume, são termos, às vezes, mais complexos. E esse material da PGE realmente é muito bom, muito didático. São muitas fontes de informação. Basta você querer procurar por elas, seja qual for. Espero que você tenha mais uma vez gostado deste episódio do Roma Business, focado, neste caso, em eleições, como a gente conversou aqui durante esse bate-papo. Muito obrigado pela sua presença em mais um Roma Business, focado em eleições municipais 2024 que se aproximam. E curta, comente, compartilhe. Estamos no Spotify, no YouTube, nas rádios do Grupo Roma, no portal Roma News, através do www.romanews.com.br e também nas nossas plataformas digitais, em todas as nossas mídias, sejam elas tradicionais ou não. Estamos aqui para lhe atender da melhor forma possível e levar o melhor da informação com credibilidade e qualidade. Muito obrigado pela presença de vocês e desejo aí um bom trabalho nesse período eleitoral, que tudo dê certo e que, se Deus quiser, possamos ter representantes que façam sempre o melhor
pelo nosso povo, pela nossa população, pela nossa cidade, pelos nossos municípios paraenses e pelo Brasil afora em mais um pleito eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigado, Romulo. Thiago. Parabéns pela oportunidade de trazer aqui a gente para estar discutindo um pouquinho esse tema, trazer, como você bem falou, informação de credibilidade, informação séria. A gente sabe que informação tem demais, mas trazer informação confiável, com certeza, é um diferencial. A gente espera E estar ajuda. contribuindo Com para certeza. isso. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Muito obrigado. E esse podcast teve oferecimento do Sebrae Pará, Aqualend Parque Resort e da Unimed Belém. Até a próxima, pessoal. Valeu, abraço.